Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Simara e eu trouxe novamente aqui novas questões para você que está se preparando aí para o concurso do cargo de agente comunitário de saúde. Eu trouxe mais 5 questões hoje, onde nós vamos responder e comentar. Aproveita, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que aí você vai estar recebendo as nossas aulas assim que elas forem postadas. Então vem comigo, vamos hoje resolver essas questões aqui para você treinar e praticar aí, para você se sentir mais preparado para a realização da sua prova para agente comunitário de saúde. Então nós temos aqui a nossa primeira questão de hoje, tá? É sobre a vacina BCG. Já falei na aula passada que a vacina BCG é uma vacina muito cobrada para todos os profissionais de saúde, né, nos concursos que tratam, né, da parte de saúde, tanto para enfermagem, para técnico, auxiliar e agora também para os agentes comunitários de saúde. Então vamos lá ao enunciado da nossa questão de hoje. A vacina BCG, que é o bacilo de Calmette-Guerin, vem sendo utilizada há várias décadas, né, e tem por finalidade evitar que a primeira infecção natural causada por Mycobacterium tuberculosis evolua para a doença. Vamos analisar então as afirmativas abaixo sobre as etapas da cicatrização da vacina BCG. Então, como todos nós sabemos, a vacina BCG, ela vai manifestar, né, algumas reações locais da aplicação da vacina, e aí a questão exatamente traz essa evolução, né, do processo de cicatrização até ficar a cicatriz da vacina, tá bom? E tem como fonte aqui o Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos pós-vacinação de 2008. Então é com base nesse manual, tá bom? Então nós vimos que no manual, né, de recomendação aqui de evento pós-adversos, entre a primeira e a segunda semana ali, né, após a aplicação da vacina, vai ocorrer uma mácula avermelhada no local, vai ficar aquela pápula esbranquiçada logo após a aplicação e depois vai formar uma mácula que vai ficar avermelhada com o formato de uma enduração no local que mede mais ou menos 5 milímetros a 15 milímetros de diâmetro, tá bom? Por volta da terceira e da quarta semana, vai ocorrer a formação de um pus, que é a pústula, que se forma, né, na lesão, que em seguida vai desaparecer formando uma crosta. Da quarta à quinta semana, nós temos ali a formação de uma ferida, que é uma úlcera de tamanho mais ou menos de 4 a 10 milímetros de diâmetro. Entre a sexta e a 12ª semana, essa lesão, né, essa úlcera, ela vai cicatrizar em mais ou menos no diâmetro de 4 milímetros a 7 milímetros. Então, sabendo dessa informação, vamos tentar responder então a nossa questão de hoje. Na primeira afirmativa, em torno da segunda semana, pode-se palpar uma pequena área endurecida, o que foi que nós vimos, né? Que entre a primeira e a segunda semana vai ter aquela mácula avermelhada, em seguida a gente vai sentir realmente na palpação uma enduração, né? Então, essa primeira afirmativa ela está correta. Na segunda afirmativa, na 10ª semana, o centro da área começa a amolecer, formando uma crosta. Na realidade, não vai formar a crosta, vai formar a pústula. Então, essa segunda afirmativa não está correta, tá bom? Olhando aqui para as alternativas, a gente já pode excluir aqui a alternativa B, a alternativa C e a alternativa E. A gente vai ficar aqui só com a A e com a alternativa D para a gente analisar as outras afirmativas. Então vamos para a terceira afirmativa. A cicatrização ocorre entre a sexta e a 12ª semana? Sim, né? Então, em geral, a última etapa para finalizar esse processo, essas etapas, né, aqui de cicatrização dessa lesão causada pela BCG é exatamente entre a sexta e a 12ª semana. Então, a afirmativa terceira está correta. Não é possível ainda termos a nossa resposta. Vamos analisar a quarta, porque vai definir agora se é a alternativa A ou se é a alternativa D. Em 100% dos vacinados obtém-se a cicatriz no braço, tá? Em geral, né, grande parte das crianças vacinadas vai formar a cicatriz, mas existe uma porcentagem pequena que não forma a cicatriz, tá? E hoje, né, pelas normativas
do PNI, toda criança que tem comprovação registrada na sua caderneta de vacina que recebeu a vacina BCG, mas que não apresenta a cicatriz, ela é considerada vacinada, tá bom? Então, não é em torno de 100%, porque existe aqueles casos que não forma a cicatriz vacinal. Então, por isso, a quarta afirmativa ela está incorreta. Então, a nossa resposta para a nossa primeira questão de hoje é a alternativa D. Vamos para a nossa segunda questão de hoje. As vacinas podem ser classificadas de acordo com os diferentes processos em que foram elaboradas, né? Elas podem conter patógenos. Aí vamos analisar aqui para a gente fazer o julgamento desses 3 itens aí, tá bom? Se são verdadeiros ou falsos. Então a gente sabe que as vacinas elas são produzidas a partir de várias plataformas. Então nós temos agentes que são agentes vivos, que são chamados de atenuados, e agentes não vivos, que são chamados de inativados. Sendo que esses agentes não vivos inativados são feitos a partir de micro-organismos inteiros, ou fragmentados, né? Ou parte desse micro-organismo, ou uma pequena porção desse organismo, ou então através também das toxinas presentes nesses micro-organismos, como a vacina do tétano, como a vacina da difteria, tá bom? Então, olhando aqui esses itens, a gente sabe, né, que as vacinas são feitas através de agentes vivos atenuados, então está correto o primeiro item. O segundo item, inativos também, né, que nós temos vacinas chamadas de inativadas, são aqueles não vivos, e também que podem conter aqui toxoides, né, que são as toxinas presentes ali na difteria e também no tétano, tá bom? Então, a nossa alternativa correta para essa nossa questão aqui é a alternativa C, todas são verdadeiras. Nessa próxima questão, é uma questão que traz aqui sobre tipo de imunidade, tá bom? Então, vamos completar aqui a lacuna para saber qual o tipo de imunidade que se refere aqui a esse texto. Então, né, a lacuna, para a gente saber qual é o tipo de imunidade, é aquela em que o organismo apresenta desde o seu nascimento, sendo completamente inespecífica. A barreira mecânica do nosso corpo e as células, como macrófagos, natural killer, neutrófilos e células dendríticas, são elementos que conferem essa proteção. Então, preencher a lacuna de forma correta, bom? Então, vamos analisar aqui, né, que tipo de imunidade é que se refere esse conceito. É aquela que o organismo apresenta desde o seu nascimento, sendo completamente inespecífica, tá bom? Então, quando a gente trata de imunidade inespecífica, a gente não tem aqui a imunidade humoral, porque a imunidade humoral ela é a imunidade específica, porque precisa aqui de células dos linfócitos B aqui para ter esse tipo de imunidade. Então, a gente já pode descartar aqui a alternativa D. Imunidade adquirida, né, aquela que a gente adquire ao longo da vida. Nesse caso aqui, ela está presente ao nascimento, tá? Então, nesse caso também aqui não é adquirida. Imunidade passiva, né, é aquela em que a pessoa ela não produz, mas ela já recebe isso de forma passivamente, né, através do leite materno, através da mãe, né, para o seu feto, para o feto, através da mãe para o feto, tá bom? Mas ele quer saber aquela que está presente desde o nascimento, tá bom? Sendo completamente inespecífica. Então, a gente tem aqui, ó, na nossa alternativa, a imunidade inata. É aquela em que nós nascemos com esse tipo de imunidade. Nessa próxima questão, tipo de imunidade na qual administram-se anticorpos prontos que conferem a imunidade imediata. Não há o reconhecimento do antígeno e, portanto, não ocorre a ativação de célula de memória. Esse tipo de imunidade se refere à imunidade ativa, imunidade conferida através da vacinação, imunidade passiva ou janela imunológica. Então, nós estamos nos referindo aqui à imunidade passiva, tá? Tá bom? Nesse caso aqui da imunidade passiva, é aquela em que é feita a administração, né,
desses anticorpos prontos já, né, e que confere uma imunidade imediata. É rápido a resposta. Por quê? Porque o organismo ele não vai precisar reconhecer aquele agente imunizante. Ele já está pronto. Ele já é o anticorpo presente no organismo da pessoa, porque foi administrado através de uma vacina, tá? Então, nesse caso aqui, esse tipo de imunidade, ela é passageira. Porque nesse caso aqui, ela é passiva, porque o organismo não precisou produzir, porque aí se o organismo precisasse produzir, seria imunidade ativa. Nesse caso, foi administrado de forma passivamente, né, de forma artificial, mas de forma passiva, tá? Então, por isso aqui, a nossa resposta correta para essa questão é a alternativa C. Nessa última questão aqui de hoje, segundo a Portaria de Consolidação de número 5 de 2017, sobre a carteira de vacinação, marcar C para as afirmativas corretas, né, que é certas, e E para as erradas. E após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta, tá bom? Então vamos colocar aqui C para as certas e E para as erradas. Vamos para a primeira afirmativa aqui. O cartão ou a caderneta de vacinação é um documento de caráter pessoal e intransferível, válido em todo o território nacional. É verdadeiro, tá? Cada pessoa tem que ter a sua caderneta ou seu cartão de vacina. Ele é individual, ele é intransferível, tá? Então eu não posso usar o meu cartão para outra pessoa, tá bom? Então eu não posso também usar o cartão da outra pessoa como se fosse meu. Cada pessoa tem que ter a sua caderneta, cada criança tem que ter a sua caderneta de vacina que é específico para aquela idade daquela criança, daquele adulto, ou daquele idoso, daquela gestante, tá bom? Então está correto aqui, né? Se eu tenho aqui a primeira correta, que é a letra C, então a gente já pode eliminar a alternativa B, D e E, tá bom? Vamos ficar com a A e com a C aqui para saber qual é a correta. Vamos para a segunda afirmativa. O cartão de vacinação deve ser atualizado em conformidade com as indicações do Calendário Nacional de Imunização. É verdadeiro, tá? É certo isso aí. Porque o cartão de vacina, ele é atualizado conforme as determinações ali que são indicadas, né, no Calendário Nacional de Imunização. Então, todo ano as vacinações sofrem alterações de dose, novas vacinas vão surgindo, às vezes esquemas, né, são alterados. Então, a caderneta e o cartão ele obedece essas indicações aqui do calendário nacional, então é certo, tá bom? Então, se é certo, a gente já tem a nossa resposta correta, que é a alternativa A, né, que traz certo, certo e errado. Então, o terceiro item está errado. As informações a serem preenchidas na caderneta de vacinação são somente o nome da vacina e a data de aplicação? Não. Tem que ter a unidade de saúde ali, né? Tem que ter o carimbo da unidade, tem que ter a data da vacinação, tem que ter a assinatura do profissional, o lote e a validade daquela vacina. Por isso que ela é errada. Então, a nossa alternativa aqui, alternativa A, que é a correta. Então, nós finalizamos mais uma aula de hoje, trazendo questões aqui sobre vacina, para você que quer fazer o concurso para o cargo de agente comunitário de saúde. Então, você pode observar aqui nessas aulas como que esse conteúdo é cobrado nessas bancas, né, para esses cargos, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se não é inscrito, aproveita para se inscrever, que eu aguardo você na nossa próxima aula. Vamos ter mais uma aula ainda sobre imunização, falando sobre vacina.